Pessoal, em mais essa questão, o que eu vou passar para vocês hoje? Um exercício que é muito mandrakeado, tá? Que é quando a gente trabalha com resistores, ou seja, resistências equivalentes infinitos, certo? Não é o resistor que é infinito, mas um circuito de resistores infinitos. E a gente tem uma estratégia, um estratagema que é muito bisurado para te conseguir resolver esse sistema. O mais mandrakeado de todos eles, do qual muita galera sabe decora a resposta, é esse daqui, ó. Eu tenho duas linhas de resistores e tenho vários resistores centrais, beleza? Eu sei que ele é perfeitamente simétrico, ou seja, eu sei que equivale R, 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 lá, 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 lá. Infinitos resistores. Qual a resistência equivalente entre os pontos A e B? O primeiro, instinto da pessoa é dizer, vai ser infinito. Só que não necessariamente, porque quando a gente tem resistores em paralelo, que é algo que está tipo acontecendo aqui, né? Tem um meio que paralelo, mas é que tem isso aqui em cima. Quando acontece esse tipo de coisa, tu pode estar diminuindo a resistência. Então o aumento pode se igualar à diminuição. Beleza? Então pode ser que isso aqui converja. O resultado, a resistência equivalente entre os pontos A e B, dê alguma coisa, que não seja zero. Certo? Como que a gente faz para resolver? É mandrake, sim. Então olha esse exercício para depois tu entender como é que faz. Primeira coisa, tu pega e considera esses pontos A e B, dizendo que a gente tem uma resistência equivalente entre eles, que é o que a gente quer calcular, né? Vai ter uma resistência equivalente, R e Q, entre os pontos A e o ponto B. Beleza? Agora, a gente considera que um resistor, dois resistores, três resistores, é desprezível a influência deles em relação a infinitos resistores. Infinito menos 3, cara, é a mesma coisa. Infinito menos 1 bilhão é a mesma coisa, certo? Infinito é dan, infinito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai considerar que a resistência equivalente entre os pontos A e B para lá é a mesma que vai ter a resistência equivalente entre esse ponto e esse ponto para lá. Tudo isso daqui vai ter uma resistência equivalente. E a gente vai desprezar a contribuição desses três resistores aqui. Por quê? Porque a gente está tirando um pedacinho. Note que não é qualquer pedaço. É exatamente o pedaço do qual é constituído o nosso circuito. Nosso circuito ele é constituído de infinitos desses. Ó. É um desses, depois a gente conecta um desses, mais um desses. Se tu tirar um pedaço desses, tu ainda vai ter infinitos iguais a ele, certo? Eu não poderia ter tirado esse daqui. Por quê? Porque eu ia trocar a simetria do meu circuito. Tu não pode mudar o formato do teu circuito. O que tu pode fazer é tirar um pedaço igual dos infinitos pedaços que tem. É que nem você ter 1 mais 1 mais 1 infinitas vezes. Se tu tirar um dessa soma de infinitos, o resultado vai ser o mesmo, infinito. Tá? Porque a gente está tirando um pedacinho que é desprezível. Então eu sei que a resistência equivalente desse ponto e esse ponto para lá, até o infinito, é o mesmo que desse ponto e desse ponto até o infinito. Que é o mesmo desse ponto e esse ponto até o infinito, ou desse ponto e desse ponto até o infinito. Certo? Eu sei que essa resistência equivalente vai ser a mesma. Ou seja, eu posso escrever o meu circuito assim. AB. Ligando-se aqui com uma resistência R, 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 que nem nós tínhamos ali em cima. E a partir daqui, a partir desse ponto, eu vou ter minha resistência equivalente. R, E, Q. Beleza? É aqui só que eu tenho essa minha resistência equivalente. Tá? Agora acabou a questão, tu pode resolver. Tem que entender bem o porquê que nós fizemos isso. Analise, estuda esse vídeo bem detalhadamente, tá? Que ele é bem importante. Tem várias questões em matemática que cobram isso, questões mais complicadas de circuito que cobram isso, tá? E note que tu também poderia ter feito isso daqui, ó. É perfeitamente válido. Se tivesse feito o seguinte sistema. R, R, R. R, R, R. E aí, R, R, R. E nesses dois pontos eu ligo a resistência equivalente. É perfeitamente válido. Isso daqui vai lhe dar o mesmo vai dar como resistência equivalente a mesma coisa que isso daqui. Entre os pontos A e o ponto B, tá? Entre esse ponto e esse ponto, eu tenho a mesma resistência equivalente entre esse ponto e esse ponto, que em relação a esse ponto e esse ponto, ou a esse ponto e esse ponto. Todos eles têm a mesma resistência equivalente, afinal são os mesmos pontos, certo? Só que por que eu não vou fazer isso aqui? Porque vai ficar uma coisa horrível, vai dar uma equação de infinitésimo grau, quase. Eu tenho resistência equivalente em paralelo com R, em série com R, em série com R, em paralelo com R, em série com R, em série com R, em paralelo com R. Cara, tá uma droga.
Eu pego esse daqui. Eu vou fazer esse circuito exatamente igual a esse, né? Ele tem exatamente a mesma resistência equivalente. Entre os pontos A e B, R equivalente é o mesmo que essa resistência equivalente aqui. Eles têm exatamente a mesma, eles valem exatamente a mesma coisa. Por que valem a mesma coisa? Pelo que a gente explicou ali em cima, né? São os dois mesmos pontos, então eles têm que ter a mesma resistência equivalente. O que a gente sabe daqui? Que nós temos R aqui em paralelo com R, em série com R, em série com R. Então nós temos o seguinte sisteminha. Nós temos R equivalente, tá? Vou redesenhar aqui só bem rapidão para vocês pegarem. R equivalente em paralelo com R, R, R. Qual que é a resistência equivalente entre os pontos A e ponto B? Resistência equivalente entre esses dois pontos. Que B horrível. Seguinte, eu sei que é, essa notação eu não tinha usado ainda. R aqui em paralelo com R, em série com R mais R, né? Quando a gente escreve esse paralelo, a gente está querendo dizer que é produto sobre a soma, beleza? Às vezes é legal escrever assim, fica bonitinho, facilita a compreensão. Mas eu tenho R equivalente em paralelo com R, em série com R, em série com R. Eu sei que isso daqui é exatamente a mesma resistência que só o R aqui, que está entre o ponto A e B. Então eu sei que isso é exatamente R EQ. Ou seja, R EQ vezes R, produto sobre a soma, né? Mais R, mais 2R é igual a R EQ. E aqui nós temos o quê? Equação de segundo grau. Tu tem que conseguir resolver essa equação de segundo grau mais rápido do que eu. Por quê? Porque eu não tô treinado, você tá. Então bora lá, tenta resolver mais rápido do que eu tô resolvendo aqui, certo? Eu vou chamar esse R aqui de X e o R de R, tá? Vai ficar X ao quadrado mais RX menos 2RX menos 2R ao quadrado menos XR igual a zero. X quadrado menos 2RX menos 2R quadrado igual a zero. Portanto, X igual a 1 mais menos raiz. 1 no caso é R. R mais menos R quadrado menos ou mais. Vai dar menos mais o 2R quadrado dividido por 1. Ou seja, X, que é igual a resistência equivalente, é igual a R vezes 1 mais, não pode ser o menos, porque é isso. Não pode ser o menos, porque senão a resistência vai dar negativa e resistência negativa não existe. O IME botou uma questão em que a resistência deu negativa e tiveram que anulá-la, porque resistências negativas não existem, certo? Resolveu a equação mais rápido que eu? Tu tem que conseguir, hein? Essa é a resolução da nossa questão. Essa é a resistência equivalente entre os pontos A e B. E a partir daí tu pode fazer infinitas questões em que nós temos infinitos resistores. Valeu, pessoal. Felicidade infinita para vocês e até a próxima.